Quando minha chefe disse que eu não tinha o perfil adequado para a promoção, respirei fundo, assenti com a cabeça, finalizei meu expediente no horário exato e fui para casa. 2 dias depois, a fábrica estava em pânico total e eu tinha 91 chamadas não atendidas do setor de produção. Meu nome é Lucas Andrade, tenho 31 anos e durante os últimos 9 anos fui o coordenador técnico de manutenção na Metalúrgica Ipiranga, uma indústria de componentes automotivos localizada na região do ABC Paulista. Não era o emprego mais glamuroso que alguém poderia ter, mas era digno. Pagava minhas contas e eu tinha conquistado o respeito de praticamente todos no chão de fábrica. Praticamente todos. A manhã de quinta-feira, 15 de abril, começou como qualquer outra. Cheguei às 5h45, quase 1 hora antes do meu turno oficial, porque era assim que as coisas funcionavam quando você era responsável por manter 95 equipamentos operando sem interrupções. O café da copa tinha gosto de papelão velho, mas eu bebia mesmo assim enquanto conferia os relatórios do turno da madrugada. Tudo dentro do esperado. As prensas pneumáticas funcionando a 81% da capacidade, os centros de usinagem sem ocorrências e o sistema de refrigeração finalmente estabilizado depois dos reparos críticos que eu havia supervisionado no final de semana passado. Meu celular vibrou. Uma mensagem do RH. Lucas, a engenheira Fonseca quer falar com você na sala dela às 8h30. Pontualmente. Engenheira Carolina Fonseca, minha chefe problemática nos últimos 2 anos e meio, uma mulher de 38 anos que havia chegado à empresa com um currículo impecável, MBA em gestão industrial, conexões com a diretoria executiva e absolutamente nenhuma vivência real no piso de produção. Para ela, os trabalhadores eram dados em planilhas, variáveis a serem otimizadas, jamais seres humanos. Mas naquela manhã, eu estava esperançoso. Fazia 4 meses que eu havia me candidatado formalmente à vaga de gerente de manutenção, uma posição que ficou vazia quando o gerente anterior pediu demissão. Eu vinha desempenhando essas funções na prática há anos, treinando os funcionários novatos, desenvolvendo os protocolos de manutenção preditiva, que reduziram as paradas não programadas em 47%, fazendo interface com os fornecedores, gerenciando as crises da madrugada. Tudo isso sem o cargo oficial, nem a remuneração adequada. Na semana anterior, o diretor industrial me deu um tapinha nas costas depois que resolvi uma emergência grave na linha de montagem número 2. Ótimo trabalho, Lucas. A companhia precisa de profissionais como você em cargos de gestão. Aquelas palavras tinham me enchido de esperança de que finalmente meu esforço seria reconhecido. Que anos de dedicação sendo ignorados chegariam ao fim. Às 8h27 bati na porta da sala da engenheira Fonseca. A assistente dela, Dona Maria, me recebeu com um sorriso meio constrangido, que deveria ter me alertado sobre o que estava por vir. Senta aí, Lucas, disse Fonseca sem erguer os olhos do laptop. Sua sala era impecável, com certificações emolduradas nas paredes e uma vista para o pátio de cargas. Dali de cima, as pessoas do chão de fábrica pareciam formigas em movimento. Talvez fosse assim que ela sempre nos enxergasse. Me sentei na cadeira em frente à sua mesa, as mãos apoiadas nas coxas. Meu uniforme de trabalho ainda tinha manchas de óleo lubrificante do reparo emergencial de ontem à noite na bomba da prensa 4. Fonseca vestia um terno cinza impecável. Imagino que você saiba por que te chamei, disse ela por fim, fechando o notebook e me encarando com aquela expressão que eu tinha aprendido a identificar. Superioridade disfarçada de profissionalismo. A vaga de gerente de manutenção, respondi mantendo minha voz controlada. Exatamente. Olha, Lucas, eu valorizo sua dedicação. Você é um funcionário confiável. Ninguém pode negar isso. Ela fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis, embora ambos soubéssemos que não eram. Mas a diretoria decidiu contratar alguém de fora para essa posição. Alguém com as qualificações acadêmicas e a visão estratégica que esse papel exige. As palavras flutuaram no ar entre nós. Contratar alguém de fora. Depois de 9 anos, depois de tudo que eu tinha construído ali, a injustiça profissional que eu tinha engolido em silêncio durante tanto tempo, finalmente cristalizava nesse momento. Posso perguntar quem é? Consegui dizer, embora minha voz soasse distante, como se viesse de outra pessoa. O engenheiro Marcelo Tavares está vindo da unidade de Curitiba. Altamente recomendado. Pós-graduação em uma universidade europeia, experiência em implementação de metodologias Lean Six Sigma. É exatamente o perfil que precisamos para modernizar as operações. Entendo,
falei, embora eu não entendesse nada. Como poderia entender que todos os meus anos de experiência prática, meu conhecimento profundo de cada máquina nesse chão de fábrica, meu relacionamento com cada técnico e operador não valiam nada comparados a um diploma estrangeiro? Não leve para o lado pessoal, Lucas. Você simplesmente não tem o perfil adequado para esse nível de responsabilidade. Talvez daqui a alguns anos, com alguma capacitação formal, você possa considerar se candidatar novamente. A forma como ela disse aquilo, como se estivesse me fazendo um favor ao me explicar minhas próprias limitações, acendeu algo no meu peito, mas eu apaguei rapidamente. Quando o engenheiro Tavares começa? Perguntei. Segunda-feira que vem. Espero que você o apoie na transição. Ninguém conhece esse chão de fábrica como você. Sua cooperação será fundamental. Ali estava a cereja do bolo dessa traição profissional. Não apenas tinham me passado por cima para a vaga que eu merecia, mas esperavam que eu treinasse meu substituto, que entregasse todo o conhecimento que tinha acumulado durante quase uma década, que sorrisse e fosse o bom soldado que sempre fui. Claro, disse me levantando. Mais alguma coisa? Só isso. E Lucas, realmente aprecio sua postura profissional. Muitos no seu lugar fariam um escândalo desnecessário. Assenti, saí da sala dela e caminhei direto para o banheiro. Precisava de um momento a sós. Minhas mãos tremiam enquanto eu as lavava, olhando meu reflexo no espelho manchado. 31 anos, 9 anos nessa empresa. E continuava sendo, aos olhos da minha chefe problemática, simplesmente inadequado. O resto do dia passou numa névoa. Supervisionei as rotinas de manutenção com minha eficiência habitual. Resolvi um problema menor no sistema de ventilação do setor A. Autorizei as requisições de compra de peças que precisaríamos na semana seguinte. Tudo no automático. Tudo enquanto minha mente processava em outra frequência. Às 17, fiz algo que nunca fazia. Bati meu ponto exatamente no horário. Normalmente eu ficava até às 19h, 20 horas, às vezes até às 22h quando tinha emergências. Mas naquele dia, às 17 horas em ponto, passei meu crachá no relógio de ponto e saí pelo portão principal. Meu celular começou a tocar quando eu estava na metade do caminho para casa. Era do chão de fábrica, ignorei. Tocou de novo, ignorei novamente. Quando cheguei no meu apartamento de um quarto na zona leste de São Paulo, eu tinha 9 chamadas perdidas. Naquela noite não dormi, não por angústia, mas porque estava pensando, calculando, lembrando. Vocês precisam entender, havia algo que a engenheira Fonseca e toda a diretoria da metalúrgica Ipiranga não sabiam, algo que eu tinha mantido deliberadamente invisível durante todos esses anos. Meu trabalho oficial era coordenador técnico de manutenção, mas meu trabalho real, aquele que ninguém mais conseguia fazer, aquele que mantinha toda a operação rodando, era muito mais complexo do que isso. Eu era o único que conhecia as particularidades de cada equipamento, o único que sabia que a prensa pneumática número 6 precisava ser recalibrada a cada 68 horas exatas, ou começava a produzir peças com tolerâncias fora do especificado. O único que entendia que o sistema elétrico do setor D tinha um defeito de projeto que exigia um reset manual específico todas as manhãs. O único que mantinha relações pessoais com os 4 fornecedores críticos que nos davam prioridade nas emergências porque eu pessoalmente tinha ajudado a resolver problemas deles no passado. Eu era a memória viva daquele chão de fábrica e tinha mantido essas informações deliberadamente descentralizadas, não por maldade, mas porque nunca tinha tempo de documentar tudo formalmente. Sempre tinha outra emergência, outro incêndio para apagar. E agora essa decisão acidental estava prestes a se tornar minha vingança profissional. Na sexta-feira cheguei às 5h45 como sempre. Fiz minha ronda matinal como sempre, mas com uma diferença crucial. Não fiz nada além do necessário. Não antecipei problemas. Não fiz os ajustes preventivos que normalmente fazia por instinto. Não liguei para os fornecedores confirmando entregas. Não verifiquei 2 vezes os sistemas que eu sabia serem temperamentais. Fiz exatamente o que minha descrição oficial de cargo exigia. Nem 1 grama a mais. Às 17 horas bati meu ponto de saída. Meu celular tinha 21 chamadas perdidas. No sábado de manhã desliguei completamente. Era meu dia de folga oficial, afinal de contas. Me sentei na varanda do meu apartamento com um café que não tinha gosto de papelão velho, observando a cidade acordar. E esperei. Não precisei esperar muito. No domingo à tarde, liguei meu telefone. A tela quase congelou tentando carregar todas as notificações. 91 chamadas perdidas, 52 mensagens de texto, 27 mensagens no WhatsApp, todas do chão de fábrica, da engenheira Fonseca,
do diretor industrial, até uma do gerente geral que nunca tinha entrado em contato direto comigo antes. Li tudo em ordem cronológica. Era como assistir ao desenvolvimento de um desastre em câmera lenta. Sexta-feira, 18h20. Mensagem do supervisor do turno da noite. Anderson. Lucas, a prensa 6 está tirando peça fora de spec. Você fez a recalibração hoje? Preciso do procedimento urgente. Sexta-feira, 19h45. Chamada perdida da engenheira Fonseca. Sexta-feira, 20h30. Mensagem de texto da Fonseca. Lucas, preciso que você venha. Temos problemas de produção. Sexta-feira, 21h35. Chamada perdida do diretor industrial. Sexta-feira, 22h10. WhatsApp do Anderson. Cara, cadê você? Já paramos a linha 2 inteira. O cliente Volkswagen tá esperando 4.000 peças para amanhã de manhã. Urgente. Sábado, 6h15. Chamada perdida da Fonseca. Depois outra. E outra. Sábado, 7h30. Mensagem do diretor industrial. Lucas, entendo que é seu dia de folga, mas precisamos da sua ajuda. Situação crítica. Sábado, 8h50. Chamada perdida do gerente geral. Sábado, 10h25. WhatsApp do Felipe, um dos técnicos. Chefe, tá tudo desmoronando aqui. Ninguém sabe o que fazer. Por favor, liga. Sábado, meio-dia. Mensagem de texto da Fonseca. E essa me fez sorrir. Lucas, sei que estamos no fim de semana, mas preciso que você venha. Vou te pagar dobrado. O setor D tá completamente parado. Ninguém sabe resetar o sistema elétrico. Os fornecedores não atendem. É um caos. Sábado, 15h20. Chamada perdida. Outra. Mais uma. Sábado, 18h10. Mensagem do gerente geral. Senhor Andrade, precisamos conversar sobre a situação na planta. Por favor, retorne contato assim que possível. Domingo, 9h15. WhatsApp do Anderson. Lucas, acabaram de chamar o engenheiro Tavares para vir de Curitiba. Ele chega amanhã de manhã em vez de segunda. A situação tá muito feia, mano. Nunca vi a Fonseca tão desesperada. Isso me deu uma pausa. Tinham convocado meu substituto de emergência 3 dias antes da data oficial de início. Perfeito. Deixa o engenheiro com diploma europeu e experiência em Lean Six Sigma mostrar seu valor enfrentando um chão de fábrica em chamas sem conhecer absolutamente nada do funcionamento real. Mas a mensagem que realmente chamou minha atenção chegou no domingo às 14h35. Era da Dona Maria, a assistente da Fonseca. Ela nunca tinha me contatado fora do horário de trabalho. Lucas, desculpa te escrever. Sei que não é da minha conta, mas ouvi a engenheira Fonseca falando com o diretor. Eles estão considerando contratar consultores externos de emergência. O custo seria de aproximadamente R$150 mil por semana até resolver a crise de produção. Também mencionaram possíveis multas dos clientes por descumprimento de entregas. O valor pode chegar aos milhões. Por favor, se você puder ajudar, ajude. Muita gente aqui depende da empresa não fechar. Fechei as mensagens e fiquei olhando para o teto do meu apartamento. R$150 mil por semana em consultores. Possíveis multas milionárias. Tudo porque a engenheira Fonseca tinha decidido que eu não tinha o perfil adequado para uma posição que eu já estava desempenhando sem reconhecimento nem compensação justa. A traição profissional que eu tinha sofrido agora se refletia no caos que eles mesmos criaram. Mas algo na mensagem da Dona Maria me fez reconsiderar minha posição. Ela tinha razão. Muitas pessoas inocentes naquele chão de fábrica dependiam dos seus empregos. Anderson, Felipe, os técnicos, os operadores, as secretárias, gente trabalhadora que não tinha nada a ver com a decisão da minha chefe problemática. Mas também não ia simplesmente voltar e resolver tudo sem consequências. Se queriam minha ajuda, seria nos meus termos. E já que estamos falando sobre reconhecer valor, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história tá mexendo com você, se conecta com alguma situação que você já viveu, clica naquele botão de inscrição aí embaixo. Não é só para ajudar o canal, é porque histórias como essa precisam ser contadas e compartilhadas. E já aproveitando, me conta nos comentários. Qual foi a vez que você teve que provar seu valor no trabalho? Fez igual eu? Parou de fazer o extra e deixou a bomba estourar? Ou teve outra estratégia? Quero saber como você lidou com um chefe problemático. Vamos criar uma comunidade de gente que entende dessa luta. Na segunda-feira às 5h45, cheguei no estacionamento da Metalúrgica Ipiranga. Vários carros da gerência já estavam lá, o que era incomum para esse horário. O turno da madrugada normalmente deixava o estacionamento quase vazio a essa hora. Quando entrei no chão de fábrica, a cena era surreal. 4 das 6 linhas de produção estavam completamente paradas. No setor D tinham uns 5 técnicos olhando perdidos para o painel de controle elétrico, claramente sem ideia de como proceder. A prensa 6 tinha uma placa de fora de serviço e uma pilha de peças defeituosas empilhadas ao lado. O nível de ruído estava estranho. Silêncio demais onde deveria ter barulho de maquinário.
Anderson me viu primeiro. Praticamente correu na minha direção. Lucas, graças a Deus. Isso tem sido um pesadelo. Na sexta à noite, tudo começou a dar errado. A prensa 6, o sistema elétrico, os centros de usinagem do setor B estão fazendo um barulho esquisito que ninguém consegue identificar. O novo gerente chegou há 1 hora e tá trancado na sala com a Fonseca e o diretor. Acho que estão tentando falar com consultores, mas ninguém consegue vir antes de quarta. E os fornecedores? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ninguém atende ou dizem que não podem fazer entregas emergenciais essa semana. Não sei o que aconteceu, Lucas. A gente sempre tinha prioridade. Claro que sempre tínhamos prioridade, porque eu tinha cultivado esses relacionamentos pessoalmente durante anos. Tinha ajudado o dono da Peças e Componentes Santos quando o próprio chão de fábrica dele teve uma crise. Tinha indicado o sobrinho do gerente da Hidráulica São Paulo para uma vaga em outra planta. Tinha sido padrinho de casamento do contato na eletromecânica moderna. Essas não eram relações comerciais padronizadas que podiam ser transferidas com um e-mail do departamento de compras. Eram relações pessoais que exigiam anos de confiança mútua. Lucas, a voz da engenheira Fonseca soou atrás de mim. Me virei. Ela estava com uma aparência terrível. Olheiras profundas, cabelo meio desarrumado, manchas de café na blusa, antes impecável. Preciso falar com você agora. Segui ela até a sala dela. Lá dentro estava o diretor industrial, um homem na casa dos 50 chamado Jorge Sampaio e um cara jovem que imaginei ser o engenheiro Marcelo Tavares, meu suposto substituto. Tavares parecia perdido e infeliz, claramente consciente de que tinha sido jogado numa situação impossível. Lucas, começou Fonseca, e notei que o tom dela tinha mudado completamente desde quinta-feira passada. Não havia mais condescendência, só desespero mal controlado. Precisamos da sua ajuda. O fim de semana inteiro foi um desastre. A produção tá praticamente parada. Os clientes estão ligando sem parar. Volkswagen ameaçou cancelar o contrato se não entregarmos hoje. Isso representa 28% da nossa receita anual. Fiquei de pé, braços cruzados, esperando. Não disse nada. O diretor Sampaio interveio. Lucas, sei que a decisão sobre a vaga de gerente deve ter sido frustrante para você, mas precisamos deixar isso de lado agora e focar em salvar a operação. Você pode nos ajudar? Frustrante. Repeti a palavra deixando ela flutuar no ar. É uma forma interessante de descrever 9 anos de trabalho não reconhecido, de emergências resolvidas às 3 da manhã, de fins de semana sacrificados, de conhecimento acumulado que aparentemente não vale nada comparado a um diploma universitário europeu. Fonseca ficou pálida. Tavares olhou para o chão. Não é que seu trabalho não seja valorizado, tentou Sampaio. Não, interrompi, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Mas eu estava cansado de ser o bonzinho. Na quinta-feira me disseram que eu não tinha o perfil adequado para ser gerente, que precisava de capacitação formal, que trariam alguém com as qualificações certas. E agora, 4 dias depois, vocês precisam de mim para salvar a operação que supostamente não estou qualificado para gerenciar. Me expliquem a lógica disso. O silêncio na sala era absoluto. Finalmente foi Tavares quem falou. Ele tá certo, disse, sua voz jovem mais firme. Eu cheguei aqui achando que conhecia sistemas de manufatura. Tenho mestrado pela École Polytechnique em engenharia de produção. Já implementei metodologia Lean em 4 plantas. Mas entrei naquele chão de fábrica hoje de manhã e percebi que não sei nada sobre como esse lugar realmente funciona. Os manuais estão desatualizados, os diagramas não correspondem à configuração atual, e cada pessoa que eu pergunto diz a mesma coisa. Pergunte pro Lucas. Só ele sabe como aquilo realmente funciona. Havia honestidade nas palavras dele que eu apreciei. Pelo menos ele era inteligente o suficiente para reconhecer a própria ignorância. Quanto tempo temos antes da Volkswagen cancelar? Perguntei. Temos que entregar 4.000 peças até às 18 horas. Respondeu Fonseca. São 5h45 da manhã agora. 12 horas e 15 minutos. E as outras linhas? Fiat precisa da entrega na quarta, GM na sexta. Mas se perdermos a Volkswagen, a empresa provavelmente não sobrevive para cumprir essas entregas de qualquer jeito. Fiz meus cálculos mentalmente. Era viável, mas apertado. Muito apertado. E só se tudo corresse perfeitamente. Tá bom, disse finalmente. Vou ajudar, mas com condições. Fonseca e Sampaio trocaram olhares. Dava para ver o alívio misturado com apreensão nos rostos deles. Tavares simplesmente assentiu, como se já soubesse que isso viria com um preço. Que condições? Perguntou Sampaio, voz cautelosa. Me sentei numa das cadeiras em frente à mesa da Fonseca. Se íamos negociar, seria como iguais, não com eles me olhando de cima. Primeira condição, quero a vaga de gerente de manutenção. O cargo oficial, o salário correspondente retroativo a quando a vaga ficou vaga há 4 meses
Isso inclui os bônus de desempenho que eu deveria estar recebendo. Fonseca abriu a boca para protestar, mas Sampaio levantou a mão para detê-la. Continue, disse o diretor. Segunda condição, autonomia completa sobre meu departamento. Eu decido que fornecedores usar, que técnicos contratar, que procedimentos implementar, sem interferência da gerência superior, a menos que eu especificamente peça o input de vocês. Isso é meio irregular, começou Fonseca, mas a voz dela não tinha mais a autoridade de antes. Mais irregular que contratar consultores externos por R$150 mil semanais? Repliquei. Mais irregular que perder um contrato milionário com a Volkswagen? Vocês vieram até mim porque sou o único que consegue consertar isso. Essas são minhas condições para fazer. Terceira condição. Continuei antes que pudessem responder. O engenheiro Tavares fica, mas como meu subordinado, não meu substituto. Ele tem credenciais que eu não tenho. Conhecimento de sistemas que pode ser valioso. Eu tenho experiência prática que ele precisa. Vamos trabalhar juntos, mas a decisão final é minha. Tavares me olhou com surpresa. Depois assentiu devagar. Acho que ele esperava que eu o mandasse embora. Mas ele não era o inimigo aqui. Era só mais uma vítima da má gestão da Fonseca. Quarta e última condição. Quero um pedido formal de desculpas por escrito, reconhecendo que a decisão inicial foi um erro de julgamento que não valorizou adequadamente minha experiência e contribuições para essa empresa. O rosto da Fonseca ficou vermelho. O orgulho dela estava sendo despedaçado pedaço por pedaço, e nós dois sabíamos disso, mas também sabíamos que ela não tinha escolha. Sampaio se levantou e caminhou até a janela que dava para o chão de fábrica paralisado. Dava para ver a mente dele trabalhando, calculando custos, considerando alternativas, chegando inevitavelmente à conclusão de que não havia alternativas reais. Tá bom, disse finalmente virando-se para mim. Aceito todas as suas condições. Vou preparar os documentos hoje mesmo. Mas Lucas, preciso saber, você consegue consertar isso? De verdade? Me levantei, ajeitando meu uniforme de trabalho, que de repente parecia uma armadura vitoriosa. Me deem 3 horas, mas preciso trabalhar sem interrupções. Nada de gerentes respirando na minha nuca, nada de atualizações constantes. Confiem em mim para fazer o que deveriam ter confiado que eu podia fazer desde o início. Desci para o chão de fábrica com Tavares me seguindo. Anderson e os outros técnicos se reuniram imediatamente ao meu redor, rostos cheios de esperança e alívio. Tá bom, galera, escutem todos, disse elevando minha voz para que todos pudessem ouvir por cima do barulho parcial da maquinaria que ainda funcionava. Temos 12 horas para produzir 4.000 peças para Volkswagen. É apertado, mas possível. Anderson, reúne toda a equipe do turno diurno. Preciso de todo mundo aqui, incluindo quem normalmente está de folga hoje. Paga hora extra. Isso já está autorizado. Anderson assentiu e saiu correndo pro telefone. Felipe, chamei o técnico sênior que estava comigo desde meus primeiros dias. Você e eu vamos na prensa 6. Ela precisa da recalibração especial, aquela que só a gente conhece. 28 minutos exatos com o protocolo que nunca foi documentado formalmente. Entendido, chefe. Me virei para Tavares. Você vem comigo. Vai aprender exatamente como isso funciona de verdade, não o que os manuais dizem. Durante as próximas 2 horas, o chão de fábrica se transformou. Primeiro arrumamos a prensa 6. Tavares observou fascinado, enquanto Felipe e eu executávamos uma sequência de ajustes que pareciam aleatórios, mas que eu tinha aperfeiçoado durante anos de tentativa e erro. Cada máquina tinha sua personalidade, suas peculiaridades. Essa prensa em particular precisava ser recalibrada numa ordem específica, com pausas precisas entre cada passo, ou os sensores se confundiam e produzia peças fora de tolerância. Por que 28 minutos? Perguntou Tavares enquanto esperávamos a prensa completar seu ciclo de recalibração. 30 minutos superaquece o sistema pneumático, expliquei. 25 minutos não completa o ciclo de autoverificação dos sensores. 28 é o ponto exato. Descobri depois de 2 meses de falhas intermitentes que ninguém mais conseguia diagnosticar. E isso tá documentado em algum lugar? Agora tá. Apontei pro tablet dele. Você tá escrevendo tudo, né? Esse vai ser seu primeiro projeto como subordinado. Documentar todo esse conhecimento tácito que existe só na minha cabeça e na cabeça dos técnicos seniores. Próxima parada, o sistema elétrico do setor D. Esse era complicado. O projeto original tinha uma falha que ninguém tinha querido consertar direito, porque exigiria parar toda a produção do setor por 3 dias completos. Em vez disso, eu tinha desenvolvido um workaround que envolvia um reset manual todas as manhãs, numa sequência específica de disjuntores. Olha, disse para Tavares enquanto minhas mãos se moviam pelos controles. Disjuntor principal para baixo. Espera 5 segundos. Não 4, não 6.
5. Disjuntor secundário A para cima. Disjuntor C para cima. Agora B. Tem que ser depois do C, senão dispara o fusível de segurança. Espera 12 segundos. Agora o principal de novo para cima. Tá vendo a luz verde? Quando ela pisca 4 vezes, o sistema tá pronto. Se piscar 3 ou 5 vezes, temos um problema. A luz piscou 4 vezes. O setor D ganhou vida com um zumbido familiar. Isso é incrível, murmurou Tavares escrevendo freneticamente. E completamente fora do padrão. Como você tem mantido tudo isso funcionando sozinho? Não tenho feito sozinho, respondi. Anderson, Felipe, alguns dos técnicos seniores, todos conhecem partes disso. Mas sim, eu sou o único que conhece o sistema completo. O que agora que penso em voz alta foi muito burro da minha parte. Se alguma coisa tivesse acontecido comigo, essa planta teria entrado em colapso. Por isso a documentação é crítica, disse Tavares, e vi algo nos olhos dele que eu gostei. Respeito genuíno. Não é sobre não confiar na experiência prática. É sobre garantir que essa experiência possa ser compartilhada e preservada. Talvez esse cara e eu pudéssemos trabalhar bem juntos, afinal. As próximas horas foram um balé frenético de reparos, ajustes e coordenação. Liguei pessoalmente para os meus contatos nos fornecedores, peças e componentes santos. Falei com seu Roberto e o dono. Lucas, meu filho. Cadê você? Sua empresa tá ligando aqui o fim de semana inteiro, mas não reconheci os números. Eu sei, seu Roberto. Teve algumas mudanças na gerência, mas continuo aqui e preciso da sua ajuda. É urgente. Para você, o que precisar. O que você precisa? 3 horas depois, tínhamos as peças críticas que precisávamos, entregues pessoalmente pelo seu Roberto, algo que ele nunca faria por uma ligação fria de um gerente de compras desconhecido. Às 15h20, as 6 linhas estavam operando, não a 100% da capacidade, mas o suficiente. Os técnicos trabalhavam com uma eficiência renovada, motivados por ver que as coisas finalmente estavam sendo consertadas. Tavares me acompanhou por todo o chão de fábrica, absorvendo tudo como uma esponja. Fazia boas perguntas, tomava notas detalhadas e, o mais importante, não tentava me impressionar com seu conhecimento teórico e estava genuinamente ali para aprender. Às 16h45 fiz meus cálculos finais. Anderson se aproximou com o relatório de produção. Vamos conseguir, chefe. Se mantivermos esse ritmo, teremos as 4.000 peças prontas às 17h40. Tempo suficiente para empacotar e carregar o caminhão para Volkswagen. Senti uma onda de alívio misturada com satisfação. Minha vingança profissional não tinha sido destrutiva, tinha sido construtiva. Tinha provado meu valor exatamente quando mais precisavam de mim, nos meus próprios termos. Às 17h50, o caminhão da Volkswagen saiu do estacionamento com a carga completa. O barulho no chão de fábrica foi substituído por aplausos e gritos de comemoração. Os técnicos se abraçavam. Alguns até tinham lágrimas nos olhos. Tinham trabalhado em pânico durante 3 dias, sem saber se a planta sobreviveria. Subi para a sala da Fonseca. Ela, Sampaio e agora também o gerente-geral, um homem chamado Ricardo Mendes, estavam reunidos. Os 3 se levantaram quando entrei. Você conseguiu? Disse Mendes estendendo a mão. Acabamos de receber confirmação da Volkswagen. Eles estão satisfeitos com a entrega. Apertei a mão dele, mas não sorri. Isso não deveria ter chegado a esse ponto. Você tem razão, admitiu Sampaio. Colocou vários documentos sobre a mesa. Esses são os papéis que você pediu. Contrato de gerente de manutenção, salário ajustado retroativo a 4 meses, autonomia departamental completa. Tá tudo aqui. Revisei os documentos cuidadosamente. Tudo estava como eu tinha pedido. Assinei onde era necessário. E a outra coisa? Perguntei olhando diretamente para Fonseca. Ela tirou uma carta impressa em papel timbrado da empresa. Peguei e li. Prezado Lucas Andrade. Por meio desta, a diretoria da Metalúrgica Ipiranga reconhece que a decisão inicial de não promovê-lo ao cargo de gerente de manutenção foi um erro de julgamento que não valorizou adequadamente sua experiência, conhecimento e contribuições críticas às operações desta empresa. Continuava por mais 2 parágrafos, todos reconhecendo formalmente o que eu já sabia, mas que precisava que eles admitissem. No final, as assinaturas de Fonseca, Sampaio e Mendes. Dobrei a carta cuidadosamente e guardei no bolso da minha camisa. Não era só um pedaço de papel, era validação. Era o reconhecimento de 9 anos de traição profissional, finalmente exposta e corrigida. Mais uma coisa, disse Mendes, expressão séria. Precisamos garantir que isso nunca aconteça de novo. Não só a crise de produção, mas a situação que causou ela. Lucas, quero que você trabalhe diretamente comigo para reestruturar como lidamos com conhecimento operacional nessa planta.
Você tá certo, depender demais de uma única pessoa é um risco que não podemos continuar correndo. Assenti. O engenheiro Tavares e eu já começamos. Ele tá documentando tudo o que fizemos hoje. Mas vai levar tempo. Tô falando de 9 anos de conhecimento acumulado. Leva o tempo que precisar, respondeu Mendes. E Lucas, se tiver qualquer outra coisa que você precise pro seu departamento, recursos, pessoal, equipamento, é só pedir. Acho que esse fim de semana ensinou pra todos nós qual é o verdadeiro valor do seu trabalho. Olhei para Fonseca. Ela não tinha dito uma palavra desde que entrei. O rosto dela era uma máscara cuidadosamente neutra, mas dava para ver a humilhação nos olhos dela. Minha chefe problemática não tinha mais poder sobre mim. Engenheira Fonseca, disse deliberadamente formal. Tem algo que queira adicionar? Ela pigarreou. Só que cometi um erro. E sinto muito. Não eram as palavras mais eloquentes, mas vindo de uma mulher cujo ego tinha sido sua característica definitória, significavam alguma coisa. Não a perdoava, não completamente, mas era suficiente por enquanto. Bem, disse, então sugiro que todos vão para casa descansar um pouco. Amanhã precisamos garantir que as entregas da Fiat e da GM saiam no prazo também. Mas quando desci para o chão de fábrica para dar o anúncio de fim de turno, encontrei uma cena inesperada. Alguém tinha trazido cerveja, vários técnicos tinham pedido pizza e tinha uma comemoração improvisada acontecendo. Anderson me viu e gritou: "Aí tá o chefe! O cara que salvou nossos empregos." Houve aplausos, assobios, gritos de aprovação. Me senti desconfortável com a atenção, mas também tocado. Essas pessoas tinham ficado apavoradas de perder seus empregos, de não conseguir alimentar suas famílias, e agora estavam comemorando, não só porque a crise tinha passado, mas porque finalmente tinham um líder que entendia o trabalho delas por dentro. "Escutem", disse levantando as mãos pedindo silêncio. "Hoje foi difícil. Esse fim de semana foi difícil, mas conseguimos porque cada um de vocês conhece seu trabalho. Eu só coordenei o que vocês já sabiam fazer. Isso não muda amanhã, nem mês que vem, nem ano que vem. Continuamos sendo uma equipe. E como equipe, vamos fazer algumas mudanças por aqui." "Que tipo de mudança?" perguntou Felipe. "Primeiro, vamos documentar tudo. Cada procedimento, cada peculiaridade de cada máquina, cada workaround que desenvolvemos. O engenheiro Tavares vai nos ajudar com isso. E não é porque não confio em vocês, mas porque se qualquer um de nós ficar doente, tirar férias, ou, Deus me livre, algo pior, os outros precisam poder continuar." Houve murmúrios de aprovação. "Segundo, vou implementar um programa de treinamento cruzado. Cada técnico vai aprender não só sua área, mas pelo menos 2 outras. Isso significa mais oportunidades de crescimento para vocês e mais segurança para a operação. Terceiro, continuei, vou lutar por salários melhores para todos vocês. Não posso prometer quanto nem quando, mas agora que tenho autoridade real, vou usar. Vocês merecem ser compensados justamente pela experiência e dedicação de vocês." Os aplausos foram mais altos dessa vez. Vi lágrimas em alguns olhos. A injustiça salarial não era só meu problema, era o problema de todos nesse chão de fábrica que tinham dado mais do que eram pagos durante anos. Tavares se aproximou de mim com 2 cervejas, oferecendo uma. "Foi um bom discurso", disse. "E obrigado por não me mandar embora hoje. Sei que você tinha todo o direito. Você não era o problema", respondi tomando um gole. "Além disso, suas habilidades podem ser úteis. Só precisa aplicar elas do jeito certo, com respeito pelo conhecimento que já existe aqui. Entendo agora", disse olhando ao redor do chão de fábrica. "Na École Polytechnique, me ensinaram que sistemas são o mais importante, mas não me ensinaram que sistemas são criados, mantidos e melhorados por pessoas. E que sem entender essas pessoas, sem ganhar a confiança delas, qualquer sistema que você implementar está destinado a falhar." "Bem-vindo ao mundo real", disse com um sorriso. "Tenho uma pergunta", disse depois de um momento. "Você sabia que isso ia acontecer? Sabia que tudo ia desmoronar sem você?" Pensei cuidadosamente antes de responder. Sabia que tinha muito conhecimento tácito que não estava documentado. Sabia que eu era o ponto de conexão entre muitas peças diferentes. Sabia que seria tão catastrófico tão rápido? Não exatamente, mas também não me surpreendi. E o plano sempre foi voltar e consertar? O plano era deixar eles enfrentarem as consequências da decisão deles, disse honestamente. Mas quando vi quantas pessoas inocentes iam sofrer, pessoas que não tiveram nada a ver com me passar por cima para a promoção,
Decidi que não podia deixar isso acontecer. Minha vingança profissional não era destruir a empresa. Era forçar eles a reconhecer meu valor nos meus próprios termos. Isso é bem maduro, admitiu Tavares. Ou bem calculado, repliquei com um sorriso irônico. Depende de como você vê. A comemoração continuou por mais 1 hora antes de todos finalmente começarem a ir embora. Fui o último a sair, como sempre, mas dessa vez era diferente. Não estava saindo como coordenador técnico fazendo hora extra não remunerada. Estava saindo como gerente de manutenção, com reconhecimento oficial e o respeito que eu tinha merecido desde o início. Nas semanas seguintes, Tavares e eu desenvolvemos uma parceria inesperadamente produtiva. Ele trouxe suas metodologias estruturadas e conhecimento acadêmico. Eu trouxe minha compreensão profunda de como as coisas realmente funcionavam. Juntos, criamos um sistema híbrido que documentou todo o conhecimento tácito da operação sem perder a flexibilidade prática que sempre foi nossa força. Implementamos o que chamamos de Manual Vivo, um sistema digital que os técnicos podiam atualizar em tempo real quando descobriam algo novo sobre uma máquina ou processo. Não era só documentação de cima para baixo. Era conhecimento colaborativo construído por quem realmente fazia o trabalho. Em 3 meses, tínhamos documentado 87% dos procedimentos críticos que antes existiam só nas cabeças das pessoas. A relação com a engenheira Fonseca permaneceu profissional, mas distante. Ela nunca se opôs às minhas decisões departamentais, mas também nunca contribuiu muito. 6 meses depois, ela pediu transferência para outra divisão da empresa. Ouvi rumores de que a humilhação de toda aquela situação tinha sido demais pro ego dela. Não senti satisfação com a partida dela, mas também não senti pena. Ações têm consequências, e ela tinha aprendido isso da forma mais difícil. O diretor Sampaio assumiu a supervisão direta das operações, e descobri que trabalhar com ele era muito mais fácil. Ele respeitava minha experiência e me dava a autonomia que eu precisava. O programa de treinamento cruzado que implementei começou a dar frutos depois de alguns meses. Anderson foi promovido a supervisor sênior. Felipe começou a liderar projetos de melhoria de processos. 2 técnicos que tinham sido considerados apenas operadores de máquina mostraram talento excepcional para diagnóstico de problemas complexos e foram promovidos a posições técnicas especializadas. Ver essas pessoas crescendo, sendo reconhecidas pelo valor real delas, era mais gratificante que minha própria promoção. A injustiça profissional que eu tinha sofrido estava se transformando em oportunidades para outros que estavam na mesma situação. 8 meses depois do incidente, recebi uma ligação inesperada. Era do gerente-geral, Ricardo Mendes. Lucas, preciso de você na sede corporativa amanhã às 10 horas. Vista algo mais formal que seu uniforme de trabalho. Meu coração acelerou. Será que tinha feito algo errado? Será que estavam reconsiderando toda a situação? Na manhã seguinte, vestindo um terno que comprei às pressas, entrei no prédio da sede corporativa no centro de São Paulo. Nunca tinha estado ali antes. Era um mundo diferente do chão de fábrica. Todo vidro e mármore e gente em ternos caros. Mendes me recebeu pessoalmente e me levou a uma sala de reuniões onde estavam sentados o CEO da empresa, uma mulher chamada Patrícia Silveira, e mais 3 executivos seniores que eu não conhecia. Senhor Andrade, disse Patrícia se levantando e estendendo a mão. É um prazer finalmente conhecê-lo. Tenho ouvido muito sobre você. Espero que coisas boas, consegui dizer, ainda nervoso. Muito boas. O que você conseguiu na planta de Ipiranga chamou nossa atenção. Não só a forma como resolveu a crise de produção, mas o que você tem feito desde então. Seu programa de treinamento cruzado, o manual vivo, as melhorias nos índices de eficiência operacional, tudo isso tem sido notável. Obrigado, mas foi trabalho de equipe. Respondi honestamente. Foi mesmo, concordou. E é exatamente por isso que queremos expandir sua abordagem para todas as nossas 6 plantas no Brasil. Fiquei em silêncio por um momento, processando. Todas as 6 plantas? Temos o mesmo problema em todas elas, explicou um dos executivos. Conhecimento crítico concentrado em poucas pessoas, falta de documentação adequada, dependência de indivíduos específicos. O que aconteceu em Ipiranga poderia acontecer em qualquer uma delas. Alguns meses atrás, a planta de Campinas teve uma situação similar quando o gerente de produção deles teve um infarto. Levou semanas para se recuperar porque ninguém mais sabia como coordenar certas operações. Queremos que você lidere uma iniciativa que chamamos de Programa Excelência Operacional, continuou Patrícia. Você visitaria cada planta, avaliaria onde existe esse tipo de conhecimento tácito não documentado, treinaria equipes locais para implementar sistemas parecidos com o que você criou em Ipiranga. Isso parece incrível,
disse, minha mente já trabalhando nas possibilidades. Mas ainda tenho responsabilidades em Ipiranga. Não posso simplesmente abandonar minha equipe. Você não vai abandonar ninguém, disse Mendes sorrindo. Tavares está mais que pronto para assumir como gerente de manutenção em Ipiranga. Você mesmo o treinou excepcionalmente bem, e você ainda seria o supervisor geral de manutenção de todas as plantas. Então, Ipiranga continuaria sob sua supervisão, só que de uma perspectiva mais estratégica. Qual seria meu cargo? Perguntei. Diretor de Desenvolvimento de Talentos Operacionais, disse Patrícia. Nível executivo, reportando diretamente para mim. Salário e benefícios correspondentes, é claro. Olhei ao redor da mesa, para todos aqueles executivos que meses atrás nem sabiam meu nome e agora estavam me oferecendo uma posição no nível deles. A traição profissional que tinha começado naquela sala com a engenheira Fonseca tinha se transformado numa oportunidade que eu nunca teria imaginado. Tenho uma condição, disse. Qual? Perguntou Patrícia. Onde quer que eu vá, nas 6 plantas, quero autoridade para promover pessoas de dentro sempre que possível. Nada contra contratar de fora quando realmente necessário, mas precisamos parar de ignorar o talento que já temos. Tem muitos Lucas Andrades trabalhando nessas plantas, pessoas que conhecem as operações por dentro, mas que nunca recebem oportunidades porque não têm os diplomas certos ou as conexões certas. Patrícia sorriu. Concordo completamente. Na verdade, essa é exatamente a filosofia que queremos que você implemente. 3 dias depois, comecei minha nova posição. Passei os primeiros 2 meses visitando todas as 6 plantas, conversando com trabalhadores do chão de fábrica, identificando os Lucas Andrades, os Andersons, os Felipes de cada lugar. Gente talentosa que tinha sido ignorada. Gente com conhecimento crítico que ninguém tinha se dado ao trabalho de valorizar. Em cada planta, encontrei as mesmas dinâmicas que tinha vivido. Gerentes que valorizavam credenciais sobre competência. Trabalhadores fazendo muito mais do que eram pagos para fazer. Conhecimento crítico que existia só nas cabeças das pessoas sem nenhum backup. E em cada planta, comecei a implementar mudanças. Não mudanças impostas de cima para baixo, mas mudanças colaborativas desenvolvidas junto com as pessoas que realmente faziam o trabalho. Nos primeiros 6 meses do programa, promovemos 43 pessoas de dentro das plantas, pessoas que tinham sido sistematicamente ignoradas apesar da competência delas. Documentamos mais de 2.000 procedimentos críticos que antes não estavam registrados em lugar nenhum. Reduzimos paradas não programadas em média 38% em todas as plantas. E o mais importante, começamos a mudar a cultura. A ideia de que experiência prática valia tanto quanto educação formal. Que as pessoas no chão de fábrica tinham insights valiosos que a gerência precisava ouvir. Que todos mereciam oportunidades de crescimento, independente de onde vieram ou que diplomas tinham. 1 ano depois daquele dia humilhante na sala da engenheira Fonseca, me encontrei num palco no maior evento de manufatura do Brasil, contando minha história para centenas de executivos e gerentes de todo o país. A história de como ser passado para uma promoção que eu merecia tinha se tornado o catalisador para mudanças sistêmicas que estavam impactando centenas de vidas. A verdadeira eficiência operacional, disse para o público, não vem de consultores externos ou das metodologias mais recentes que aprendemos em MBAs, embora essas coisas tenham seu valor. Vem de reconhecer, valorizar e potencializar o conhecimento e talento das pessoas que já estão trabalhando nas suas operações. As pessoas que conhecem cada peculiaridade, cada workaround, cada solução improvisada que mantém tudo funcionando. Depois da palestra, dezenas de pessoas vieram falar comigo, gerentes que queriam implementar programas similares nas empresas deles. Mas o que mais me tocou foram os trabalhadores, gente do chão de fábrica que tinha vindo ao evento, que compartilharam suas próprias histórias de serem ignorados, de serem subestimados, de terem que provar seu valor repetidamente. Você me deu esperança, disse um técnico de manutenção de 48 anos com lágrimas nos olhos. Tô há 22 anos na minha empresa fazendo o mesmo trabalho que você descreveu, e ninguém nunca reconheceu, mas agora vou mostrar sua palestra pro meu chefe. Vou lutar pelo que mereço. Aquele momento me fez perceber que minha história não era só minha. Era a história de milhões de trabalhadores que fazem mais do que são reconhecidos, que sabem mais do que são creditados, que merecem melhor do que recebem. Hoje,
3 anos depois daquele incidente, supervisiono programas de desenvolvimento de talentos operacionais em 14 plantas em 3 países. Nosso programa Liderança desde o chão de fábrica se tornou referência nacional. Já promovemos mais de 200 pessoas que estavam sendo subestimadas. Já documentamos mais de 8.000 procedimentos críticos. E mais importante, mudamos vidas. Anderson agora é gerente de operações em Ipiranga. Felipe lidera a inovação de processos. Tavares se tornou um dos melhores gerentes de manutenção da empresa, exatamente porque aprendeu a combinar conhecimento teórico com respeito pela experiência prática. E a engenheira Fonseca? Ouvi que ela saiu da empresa completamente e agora trabalha numa consultoria. Espero que tenha aprendido algo com toda aquela experiência. Quanto a mim, ainda uso meu uniforme de trabalho debaixo do terno executivo. Ainda chego cedo nas plantas que visito para conversar com os técnicos do turno da madrugada. Ainda acredito que as melhores soluções vêm de quem faz o trabalho, não de quem gerencia de uma sala com vista. E nunca esqueço de onde vim, porque aquele momento na sala da Fonseca, aquela humilhação profissional, aqueles 91 chamadas perdidas, não foram só sobre minha vingança profissional pessoal, foram sobre expor uma injustiça sistêmica que afeta milhões de trabalhadores. E se minha história pode inspirar uma pessoa a lutar pelo reconhecimento que merece, se pode fazer um gerente repensar como valoriza sua equipe, se pode salvar uma empresa de cometer o mesmo erro que quase destruiu a metalúrgica Ipiranga, então valeu cada momento difícil daquela jornada. E sabe de uma coisa? Se você chegou até aqui nessa história, se ela tocou você de alguma forma, eu queria te fazer um convite especial. Inscreve-se no canal. Não só porque ajuda o nosso trabalho de trazer histórias reais e inspiradoras, mas porque você passa a fazer parte de uma comunidade de pessoas que acreditam que todo trabalho honesto merece reconhecimento, que toda experiência tem valor, que todo trabalhador merece respeito. Somos milhares aqui compartilhando nossas histórias, apoiando uns aos outros, aprendendo juntos. E eu quero muito ouvir a sua história também. Já passou por algo parecido no trabalho? Teve um chefe que te subestimou? Teve que provar seu valor de uma forma dramática? Ou talvez você seja gerente e essa história te fez repensar como você trata a sua equipe? Conta pra gente nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E me diz, você gostou desse vídeo? O que mais te marcou nessa história? Que lição você tira disso tudo? Porque no final das contas, não é só sobre mim. É sobre todos nós que lutamos para ser reconhecidos pelo que realmente valemos. Nos vemos no próximo vídeo e lembra, seu valor não é determinado pelo que outros pensam de você, mas pelo que você sabe que pode fazer. Até a próxima.